Você já parou para pensar o que acontece realmente dentro da sua mente? Naquela mudança profunda que chamamos de metanoia? Fala pessoal, meu nome é Thiago Reis e esse é o Metanoia Cast. Sejam muito bem-vindos, ouvintes especiais. Esse é o seu espaço de reflexão, de descoberta e de transformação. No episódio de hoje, nós vamos mergulhar fundo nas camadas da mente humana, decifrar os mistérios da psicologia e passear pelos divãs da psicanálise. O meu convidado é Júlio César, psicanalista clínico e pós-graduado em neuropsicanálise. Júlio César, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom, Tiagão, eu que agradeço esse convite, né? E essa tua preocupação com um tema tão complexo, sobretudo nesses últimos tempos que as pessoas estão muito, eu costumo dizer IP, numa ilusão de presença, né? E você que esse tema é tão importante, então eu penso que vai ser um bate-papo muito legal e você que está aí nos ouvindo, preste atenção que você vai ser muito honrado com esse podcast. Show de bola, Júlio. Júlio, alguns amigos estavam me perguntando assim, Thiago, quem você vai levar no seu primeiro episódio? Eu falei assim, tem um grande amigo que tem uma história sensacional, tem uma trajetória de vida exemplar. Eu queria também te fazer essa pergunta, o que te motivou a ser psicanalista clínico? E fale um pouco também sobre a sua trajetória. Vamos lá, Thiago. Eu sou um menino criado de mãe solo. Você imagina hoje, não é fácil criar um filho hoje sem a figura de um pai. Imagine lá na década de 70, a minha mãe comigo, né? Não parece, mas eu estou chegando aí perto de 50, né? É uma honra, um privilégio para mim chegar bem desse jeito. Mas a trajetória foi muito complexa, muito complicada, muito escassa. E um menino sem pai, um menino que sem mãe também, porque quando essa mãe sai para prover, esse menino fica sozinho. E aí isso me causou muitos danos emocionais, né? De modo que quando eu comecei a interagir em sociedade, eu percebi em mim algumas dificuldades de me socializar, né? De me manter em certos ciclos sociais. E aí eu fiquei muito pensativo, o que acontece comigo? E aí uma amiga minha me fez o convite, porque você não procura uma terapia? Eu não fazia ideia do que era terapia, cara. O que é terapia? O que é terapia? Pensa, uma criança pobre, que mora num lugar periférico, não tem nem bem o que comer. O que é terapia, né? A terapia é acessível hoje, mas naquela época a gente nem sabia muito disso, não. E aí eu me senti provocado por ela e fui atrás de terapia. Ali eu descobri coisas que aconteciam comigo, que se repetiam, e eu pude entender que estava relacionado com a minha infância, né? Inclusive, vale lembrar que o Metanoia Cast, embaixo está escrito assim, ou você muda ou tudo se repete. Então faz sentido essas questões a questão da família, quando às vezes não tem essas figuras. Então a família, ela é o pilar, a família é a base. A família é a base, então, querendo ou não, você meio que repetia padrões, era isso? Você repetia padrões de comportamento? Isso é inconsciente, a gente não percebe, né? Quando a criança, sobretudo o menino, vamos falar do menino, né? Quando esse menino ele cresce sem uma figura paterna, ele vai ter problemas na fase adulta. Quais são esses problemas? Ele vai ter dificuldade, Thiago, de se relacionar em sociedade. E o que tem numa sociedade? Tem trabalho, tem relacionamentos amorosos, tem relacionamento na escola, na faculdade. Então, ele vai ter problema com esse tipo da sociedade, com esse tipo de pessoas. Então, e onde isso começa? Na infância. Uma vez que essa criança, ela não tem um padrão, ela não tem uma coisa para seguir, ela não é elogiada, ela não é amada, ela vai crescer buscando essa validação e esse afeto em lugares que ela acha que está sendo atendida, mas não está sendo atendida. Os alimentos emocionais que às vezes faltam na família. Isso, aí os ciclos se repetem por quê? Porque ela não aprendeu o que é afeto. Por exemplo, uma criança que não teve um afeto, ela experimentou o desafeto como afeto. E aí, na fase adulta, o que ela vai procurar? O que ela automatizou? Que afeto é desafeto. É por isso que um homem
ele passa por algumas coisas, ficam quietos. É por isso que certas mulheres ficam em relações abusivas e não percebem que aquilo é abusivo, porque ela não tem parâmetro do que é afeto. Porque ela teve desafeto na infância. Né? A linguagem do amor para ela, então, seja homem ou mulher, às vezes a rejeição é como uma linguagem de forma inconsciente. É como se ela fosse rejeitada, fosse colocada na homeostase emocional. E não é uma verdade. Por isso que uma mulher, às vezes, quando encontra um cara que a trata com muito respeito, com muita atenção, ela tem dificuldade, não entende, ela tem dificuldade. Por quê? Ela não experimentou aquilo na infância. Então, ela tem um padrão emocional, Thiago, de que, não, isso aqui não é. Eu não sei lidar com isso. É muita coisa para ela. Mas isso é inconsciente, ela não percebe, e aí a gente chama de ciclos repetitivos, né? Agora vai dar certo, aí começa a não dar certo. Agora vai, e não vai. Chega um tempo, começa e para ou repete. Isso, a criança, né, o menino e a menina que ela não teve um afeto atendido na parte da infância, ela tende a começar uma coisa, chega na metade e ela volta, ela para. Pra tudo. Padrão de comportamento. Ela começa um namoro, aí ela começa a receber o que ela não teve na infância, ela não dá conta com aquela realidade, porque ela não experimentou aquilo. Ela se sabota, ela encontra um viés de confirmação para autenticar aquilo que ela quer. O que ela quer? Se afastar daquilo que é muito afeto. Por exemplo, Thiago, eu tive muitos problemas com a mesa. E também, fazendo um adendo aí com a sua explicação, então a pessoa talvez fique até um pouco evitativa. Sim. Uma das características de uma ausência paterna no homem e na mulher é nas mulheres ter um padrão ansioso no comportamento, uma mané de ansiedade, de ansioso, é colocado no outro uma responsabilidade que não é dele. Por exemplo, eu liguei e você não me atendeu, eu liguei e você não atende, você não me enxerga. Esse padrão de ansiedade nas mulheres. E no homem também pode, mas é mais frequente no homem o evitativo. O que é evitativo? Ele não dá conta. Quando ele começa a perceber que está tendo muito vínculo com o outro, ele encontra um viés para confirmar que aquilo que não, eu estou errado. A minha mente não experimenta isso. É como se fosse um curto-circuito. O que ele faz? Ele encontra uma desculpa, ele fala que é isso, ele fala que é aquilo, ele fala que ganha pouco, ele fala que a mulher é chata. Para quê? Para sair daquilo ali que ele não está acostumado. Para voltar para aquele desafeto que ele aprendeu que é afeto. Né? Então a mente humana, ela é fenomenal, né? Muito complexa, né? Então as pessoas, por elas terem uma criação com essa falta de alimento emocional, quando ela cresce, o próprio inconsciente quer defendê-la também. Os traumas emocionais querem defendê-las. Ô, Júlio, o pessoal me pergunta muito também, fazendo um gancho aqui, qual é a diferença da psicanálise e da psicologia? Por gentileza. Antes de responder essa pergunta, eu vou voltar na outra ainda. Sim. O cérebro, ele é preguiçoso. Ele não gosta de imprevistos. Ele gosta de poupar energia também. Ele gosta de poupar energia, porque isso é um padrão que está ali no tronco cerebral, que é uma forma que a espécie encontrou de se manter viva. Como? Economizando energia. Então, tudo aquilo que é desconfortável para o cérebro, ele... Não, fica aqui. Aí, voltando, por que a pessoa tem dificuldade de se manter numa relação? Quando ela encontra um parceiro que é parceiro mesmo. E ela teve dificuldades na infância, na parte afetiva. Ora, aquilo é novo para ela. Ela não consegue dominar aquilo. E aí, o que o cérebro faz? Larga isso. Aqui a gente não sabe o que está acontecendo. Vamos voltar para cá? Né? Vamos voltar para cá porque aqui a gente domina. Aqui você aprendeu a viver aqui. É verdade. E aí ela vive se auto-sabotando. Mas tem sentido. Porque ela não quer ultrapassar a resistência do afeto. Peraí. É como se fosse assim, Thiago. Eu precisava de água na infância e me deram um suco. E eu aprendi que aquele suco mata minha sede, sacia minha sede. Só que suco, Thiago, uma hora vai dar problema. Porque o que sacia a sede é água. Aí vem para a fase adulta, esse adulto, ele vai experimentar a água nos relacionamentos, que é a coisa mais normal que tem. Só que ele aprendeu que a água não mata a sede dele, tem que ser o suco. E para se manter naquele suco, aí vem os ciclos, vem as repetições, vem essas coisas que a gente chama aí, né, de tóxica, Sim. por assim dizer, né? Então, assim, aí
Voltando agora para a tua pergunta. Essa pergunta é muito interessante, né? O que é psicologia? A psicologia, ela trabalha muito com a TCC, né? Que é a terapia cognitivo comportamental. Então, ela trabalha muito isso, o comportamento humano, e o tipo de manejo da psicologia é esse. Não que não tenha a psicanálise, tem também, porque o curso de psicologia, chegando lá no final, você pode optar ou por TCC ou por a psicanálise. Também tem essa possibilidade. Mas a psicologia, ela é um curso de 5 anos, né? É uma graduação de 5 anos, vai trabalhar o comportamento, né, desse indivíduo, e dentro desses 5 anos aí, ela vai ter várias disciplinas, vai ter disciplinas de biologia, do humano, vai ter disciplinas falando sobre infância, adolescência, enfim, é um curso fechado, é uma grade fechada. Perfeito. Para você se tornar psicólogo. E a forma de manejo é esse, é TCC, uma humanista. O pessoal fala muito que a psicanálise é a cura pela fala. Então, o material do analista são as palavras e a fala do analisando, correto? Sim, aí voltando, aí a diferença da psicologia para a psicanálise, né? Porque você pode ser psicanalista não tendo curso de psicologia. Isso é possível. Você não precisa de uma graduação para ser psicanalista. O que você precisa para ser psicanalista? De 3 coisas fundamentais que não podem passar despercebido. A gente chama o tripé. É uma teoria. O que é teoria? É você se identificar com um teórico, por exemplo, com Freud, com Lacan, né? Jung também? Com Carl Jung, com Winnicott, né? Melanie Klein, né? Você pode ter esse teórico como base. E aí, como é que eu me torno psicanalista? Você tem que ter teoria, você tem que ter uma supervisão. O que é uma supervisão? É quando você começa a clinicar, e em alguns casos você tem dificuldades de entender aquele caso, aquele paciente, você leva para uma supervisão. Uma pessoa que tem mais tempo de clínica do que você, e ela vai te dar um olhar, de repente, que você não está conseguindo ver naquele momento. Então, teoria, supervisão, e você tem que estar em análise também. Aí, sim, um dos critérios fundamentais para você ser um psicanalista não é nem ter o curso de psicologia, mas sim é você estar em análise. Perfeito. Em análise. Também tem que, inclusive, muitos psicólogos, terapeutas e psicanalistas passam também por terapia. Tem que ser assistido. Tem até porque também mexe muito com muitas vidas, né? Sim, por que isso? Tu tem que dividir o que é teu, sim, o que é meu, do Júlio, e o que é do psicanalista. Então, como é que eu consigo enxergar quem é o Júlio e quem é o psicanalista? Na minha terapia, na minha supervisão. Tem uma frase que eu gosto muito, não, acho que é do Jung, salvo engano, me corrija se eu estiver errado. Domine todas as técnicas, conheça todas as teorias, mas quando tocar em uma alma humana, seja humano. Seja apenas mais uma alma humana. Eu acho que até falei um pouco errado, né? Seja apenas mais uma alma humana. Mais humano, porque todo ser humano tem suas vulnerabilidades, todo ser humano tem seus conflitos emocionais. Então, por isso que a terapia ela é um autoconhecimento. Você vai se conhecer. Entretanto, você não pode deixar de pedir ajuda. Muitas pessoas acham que pedir ajuda é fraqueza. Não é fraqueza. Pedir ajuda é inteligência. Todos nós precisamos nos conhecer. O autoconhecimento transforma. E se você não procurar o autoconhecimento, saber como o seu cérebro, como você funciona, é essa frase aqui que eu coloquei. Ou você muda ou tudo se repete. Diga-se de passagem. Ô, Júlio, em sua clínica, assim, sua clínica já está há um tempo no mercado, sei que você também tem muitos pacientes fora do Brasil, mas quem procura mais, homem ou mulher? Tiago, essa pergunta é interessante, né? Ela é interessante e ela vai confirmar esse dado, né, que o homem ele é abandonado nas suas emoções, o homem ele é abandonado em muitos aspectos pela essa sociedade. De cada 10 pessoas que eu atendo, Tiago, 7 a 8 são mulheres. Então, assim, 70% dos atendimentos hoje são mulheres que procuram. Sim. Por quê? Porque a mulher, ela aprendeu desde menina, lá com a boneca, com o espelho, com a escova dela de pentear o cabelo, de se cuidar. Sim. Né? De ser protegida. Então, ela que se coloca nesse lugar não, eu vou me cuidar. Então, a mulher ela procura muito mais do que o homem.
E aí, por que isso, Júlio? Porque 30% é homem e 70% são mulheres que procuram ajuda. Porque esse menino, ele aprendeu por conta do avô dele, ou do tataravô dele, né? Que é de geração pra Geração em geração, né? É tipo um padrão que vai se repetindo de pai para filho. Isso aí. O homem, ele aprendeu que ele tem que ser forte. Sim. Ele não pode chorar. Quem nunca viu isso? Você é menino, tu não pode chorar, tu é homem, tu é macho, engole. Essa palavra, engole o choro, é uma palavra que não tem como... Como é que você engole um choro? Quando você engole um choro, o que está acontecendo? Você está engolindo, está recalcando, suprimindo as suas emoções. Exatamente. E aí você... Lembra que a gente falou lá no início? Que a gente leva para a vida adulta essa criança? Inclusive, vou fazer um adendo. Jesus chorou. Jesus chorou, um amigo meu falou isso, e é verdade. O choro também é um remédio para a alma, dependendo da situação que a pessoa passe. A pessoa quer ser forte o tempo todo, é que eu não posso chorar. Vai lá no seu quarto, sem ninguém ver, chora lá. Independente da religião, vai lá, quem você acredita, chore, jogue para fora suas emoções, e todos nós temos capítulos desafiadores da nossa vida. Às vezes, você vai estar passando um momento extremamente difícil, você acha que ali é o fim. Aí entra... naquilo que eu falei, a pessoa se isola, não procura ajuda. E também o desenvolvimento masculino. Todo homem precisa se desenvolver emocionalmente, intelectualmente, de forma física, porque é o conjunto, né? O ser humano é espírito, alma e corpo. E às vezes as pessoas negligenciam muito essas outras áreas. E uma coisa depende da outra, porque estão todas interligadas. Mas voltando o que a gente está comentando sobre a questão da mulher procurar a terapia, elas procuram questões de conflitos internos que elas não sabem lidar, questão profissional, questão de relacionamento. Eu sei que cada ser humano leva para você uma demanda. Aí, por que você procurou a terapia? Tem alguma coisa que não está te fazendo bem? Aí elas começam a participar dessa transferência, né? Aí tu vai ver o melhor material dessa abordagem, o manejo. Quais são as demandas que elas levam para o seu consultório? Sim. Outra pergunta também legal, interessante. Então, Thiago, o homem, ele não procura terapia porque ele vai se achar um fraco. Terapia pra quê? Terapia pra gente fraca. Então ele não procura terapia. E outra coisa, quando o homem quer procurar terapia, ele às vezes não tem condições, nem financeira, condições de tempo. Porque esse homem ele tem que prover, ele tem que trabalhar, ele tem que ser ali um cara que entra, horário para entrar, para sair. Esse homem não pode escolher trabalho. Você pode perguntar, cara, que é uma diferença assim, ó, alarmante. A mulher ela pode se dar o luxo, às vezes, de escolher um trabalho. Se ela tem um parceiro em casa dentro de casa, se ela tem um marido em casa que é parceiro, sim, ela fica em casa ali, ó, só se preparando para uma melhor oportunidade. O homem já não tem isso. E então ele aprendeu que até nisso ele tem que ser forte. Pra cima, ele não pode largar um trabalho que seja ruim para ele. Ele não. Então, isso é um dado que o homem ele tem que ser forte a todos os instantes. Agora, por que a mulher procura a terapia? Além de ser a maioria, por que ela procura? Dentro das 7 mulheres que procuram terapia, pelo menos na minha clínica, vamos colocar aí 5 a 6, elas tiveram problema com a infância. O que é isso? Ela viu um pai agredindo a mãe. Isso aqui que eu vou falar é forte, mas é a realidade. É a realidade. Ela viu um pai fazendo sexo com a mãe. Não sei por que motivo ela criou nela uma curiosidade de ver ali na fechadura alguma coisa. Então isso é um impacto muito forte para uma criança. Muito, muito forte. E nesse momento que a criança tem contato com essa cena, o que acontece, Thiago? Uma clivagem do eu. O eu se divide. É como se fosse o eu falso. O que esse trauma causou em mim? É uma clivagem. O que é uma clivagem? Uma separação. Eu não sei mais quem eu sou. Então ela começa a viver tipo uma personagem para sobreviver àquele trauma. Ora, ela não consegue falar assim, pai, para com isso. Esse som me faz mal, o que eu vejo me faz mal. Ela não tem capacidade cognitiva para isso. Sim. E aí aquilo fica sintomático no corpo dela, nas emoções dela. Vai tudo pro inconsciente, fica no baú. Aí ela aprende a sobreviver àquele trauma, criando uma personagem, uma casca para aquilo ali. E aí, na fase adulta, ela não dá certo em muitas áreas da vida dela. Por quê? Porque aí vem os porquês.
E aí ela vai procurar terapia, vai procurar ajuda. A sua terapia, quando você analisa lá, analisando, né, que fala na psicanálise, fala a cura pela fala. É como se a cabeça dele tivesse toda embolada, ou dela toda embolada, e quando eles começam a falar, é como se você começasse a puxar. Pode explicar um pouco sobre isso, que o pessoal me perguntou. Inclusive, muito tempo no trabalho, tinha um amigo meu que ele estava passando por umas coisas muito difíceis. Eu sabia porque o corpo dele já me falava. Ele estava com um monte de pelada na cabeça. Aí, ele sentava na minha frente, eu olhei assim, falei, irmão, tá tudo bem? Ele, não, tá tudo ótimo, tudo maravilhoso. Aí eu olhei assim, não, show de bola, precisar de qualquer coisa, tamo junto, beleza. Aí, passaram-se 2 anos, ô Reis, você lembra quando você me perguntou se eu tava bem? Eu falei, pô, eu menti, eu falei, mas eu sabia. Só que eu respeito, né, privacidade. Ele, não, eu tava passando um momento extremamente difícil na minha vida. Mas graças a Deus deu tudo certo. Falei, pô, fico feliz, tu precisar de mim, irmão, troca ideia, vamos conversar. Porque na minha profissão, a gente conversa sobre tudo. E é um desafio muito grande para cada indivíduo que não sabe lidar com as próprias emoções, com os próprios pensamentos. E eu fiquei feliz quando ele me ligou e disse que deu tudo certo, né? Até porque o corpo fala. Não falo questão de linguagem verbal, mas de linguagem psicossomática. Júlio, para uma terapia, ela ser eficaz, porque o analisando vai sentar lá, vai conversar com você sobre, Júlio, eu estou passando por isso e aquilo. Para ela ser eficaz, complementar esse tratamento, o que o paciente precisa fazer como complemento da terapia? Sim, então você me fez 2 perguntas, essa é a segunda. Sim, perfeitamente. Vou responder a outra. Em psicanálise, qual é o material do terapeuta? A fala? É a fala, é o inconsciente. Sim. Né? Tá ali. Né? Não adianta você achar que aquilo que dá errado na sua vida hoje não tem a ver com a sua infância, porque tem. Não tem a ver com o seu futuro. Isso aí eu posso te garantir. Mas tem a ver com a sua infância. Então é como você falou. É como se na cabeça desse sujeito tivesse ali um bolo de linha de várias cores. E ele, por si só, não consegue tirar cada linha de cada cor e colocar naquele rolo correto. Ele não consegue. Por isso que ele fica nesse ciclo. Que ele não tem essa consciência, essa clareza do que acontece na mente dele. Aí, quando ele procura uma terapia, e sobretudo na psicanálise, a fala dele é o meu material. E é como se fosse assim, eu pegasse cada fio, vou pegar o fio azul, aí bota aqui no rolinho, tá vendo isso aqui? Ó, vou pegar agora o fio branco. E aí a gente vai organizando. E aí quando eu começo a pegar esses fios que tá tudo na mente dele embolada e colocar por ordem, ele começa a perceber o seguinte, cara. E aí ele vê mudança. Como que ele vê mudança? Como é que acontece essa mudança? Quando ele começa a falar, Thiago, sobre assuntos que ele só fala no site terapêutico, sim, ele passa a se ouvir. É como se fosse um armário cheio de bagunça. Cheio de bagunça. Aquelas roupas tudo jogadas. Exatamente. Mas na mente. Na mente. Exatamente isso. A mente tá toda bagunçada. Aí, no site terapêutico, a gente começa a organizar. Ó, vamos botar essa calça aqui. Pô, o que você acha? O que você acha? A gente sempre sugere. O que você acha de pegar essa calça aqui, que tá no lugar do sapato, e colocar no lugar da calça? Pô, interessante. Aí a pessoa ensina a pessoa a ver uma situação por outro ângulo. Por outro ângulo. E ela ela vai percebendo que o que se repete na vida dela. O que se repete na minha vida. Exatamente isso. Então, de modo que ela vai falando, se ouvindo, a gente vai pegando, né, os ganchos na fala dela, né? Ela consegue fazer aquela transferência dela pro terapeuta. Isso é o passo principal. Esse parempático. E tem que ter uma parte que fala teste de caráter. Porque não adianta ela também tentar ocultar algo do psicanalista, porque ele vai conseguir observar e conseguir ver. E nada fica oculto que não venha a ser revelado. Uma hora vai ser revelado. Pela fala, pela sua análise. E o que você costuma criar esse rapport, essa conexão com o seu paciente? Porque às vezes tem paciente um pouco mais muito racional, tem os mais emotivos, cada um tem uma personalidade, mas você usa umas técnicas, né? Você consegue ter essas técnicas de acordo com a sua experiência, essa vivência. Mas teve algum caso específico que a pessoa tentou ocultar, que tu falou assim, ó, você tá ocultando isso aqui, e a pessoa tentou, assim, se desvencilhar? Tem muito disso, né, Thiago? Porque a pessoa, às vezes, ela quer ocultar, né, nem para dificultar o trabalho do terapeuta.
ela às vezes oculta uma situação porque ela tem constrangimento daquilo. Foi tão vergonhoso para ela que ela fala, como é que eu vou falar isso aqui? Mas, ó... Tem que ser acolhida e ter... Você que tá em terapia. Aqui agora uma dica. Você que tá em terapia, que faz terapia, que paga terapia, né? Você investe seu tempo e seu dinheiro e você não leva uma demanda pro seu terapeuta que tem que levar, quem tá sendo sabotado não é ele, é você. O processo teu que vai demorar, não é o dele. Exatamente. É? Então, assim, tenta ser honesto. E aí o terapeuta também, por sua vez, Thiago, como você falou do rapó ali, né? A gente chama de par empático. A primeira sessão, tu tem que sentir o que a pessoa quer falar, né? Eu, na primeira sessão, eu não anoto nada, cara. Eu não gosto de anotar nada. Vai pra, é uma escutativa, só vai pra ouvir. Deixa ela falar, ela vai falando, eu vou prestando bem atenção, né? Aí eu vou usando os meus pensamentos flutuantes na fala dela, que a gente tem, né? Tem essa técnica, né? E, pô, que legal, né? E aí, quando acaba essa primeira sessão, eu reservo um tempo para fazer as minhas ponderações no que ela falou. E aí, na segunda sessão, a gente já começa a mexer um pouquinho, né, naquilo que incomoda ela, mas, assim, é um processo de tempo. Esse dia eu comecei a entender agora um rapaz, né? Inclusive, ele até é militar, né? Militar, ele gosta, ele é muito lógico, militar, né? Ele quer resultado muito rápido, né? Quanto tempo eu vou ficar aqui? Eu falei, cara, isso aqui não tem tempo, cara. E aí eu sou muito claro, muito transparente. Se você vier pra cá com tempo, é melhor você nem fazer. A análise não tem tempo, a análise é tua. Às vezes você tem 30 anos, 40 anos vivendo nesse ciclo, aí você quer resolver outra questão de quê? Em quatro sessões, em um ano de análise? Não é assim que funciona. Não tem como, né? Não tem como. É possível isso. O que é análise? Eu costumo dizer que é analisando. É no gerúndio, para mim, a minha análise é para sempre. Né? E vai ter um momento claro, o momento primeiro do acolhimento, você ouvir aquele indivíduo, aquele sofrimento psíquico, e depois vai ter o confronto, porque eu acho não, a parte mais desafiadora para qualquer indivíduo é o confronto, porque a verdade, ela dói só na hora, mas a mentira, ela dói para a vida toda e te persegue. Igual você disse sobre a questão de a pessoa repetir padrão. Às vezes a pessoa repete padrão sempre. Repete sempre. Aí você identifica. Não é melhor você enxergar dessa forma? Aí às vezes ela fica resistente, porque o ego quer resistir. O ego quer resistir. O ego de todas as formas. E o ego, ele tem se tornado o maior inimigo de muitas pessoas. Porque, vou até citar um trecho bíblico que todo mundo conhece, né? A soberba precede a queda. O ego muito soberbo, uma hora a casa cai. Não que os amigos, os familiares desejam o mal. Não é isso. Porque quem ama confronta. Quem ama fala a verdade, ainda que doa. Porque quem ama quer ver você muito bem, até melhor que eles. Só que tem que tomar cuidado também as questões de muitos elogios. Sim. A pessoa não pode ficar carente sobre receber elogios constantemente, porque a primeira crítica ela cai. Sim. Correto? Pegando um gancho na tua fala sobre o ego, né? A minha clínica, né? Eu sou freudiana, né? Eu gosto muito de Freud. Então a minha clínica é baseada nisso mesmo. O Freud é o pai da psicanálise. É o pai da psicanálise, começou com ele, né? E então a minha clínica é baseada nessa teoria freudiana. E você falou do ego, é muito interessante que para Freud tem o id, o ego e o superego. Sensacional essas definições. E presta atenção que eu vou te falar agora aqui, que se você entender esse conceito, você vai clarear muita coisa na sua vida. Só fala que o id é o demoninho, né? O id é o demônio. O id é o primitivo. Tudo que é primitivo... É reptiliano? Tá no cérebro reptiliano. Sim. Porque ele é primitivo. Né? Segundo a ciência, esse reptiliano data de 400 milhões de anos. Enquanto que o córtex pré-frontal data aí de 50 milhões de anos. O córtex pré-frontal é uma glândula de tomada de decisão que fica aqui nessa direção da testa. E o reptiliano data de 400 a 500 milhões de anos. Então, voltando ao assunto do id, ego, superego. Para você entender como é que funciona as tuas repetições, os teus padrões automatizados. Quando criança, Thiago, a criança vai colocar a mão na tomada. Sim. Aí o que a mãe fala? Dá choque. Vai dar choque, não pode. Tira a mão daí. Tira a mão daí. Quando criança, você chega perto ali você tá num terraço, chega perto ali da borda do terraço, aí você pode ter a chance de cair, aí vem um adulto ali, né, o seu pai, um responsável ali, cuidado que você vai cair.
E a intenção é defender, né? Defender. Justamente. Porque a criança ela não tem o córtex pré-frontal formado. Então, esses cuidadores primários, pai, mãe, ou pode ser outro tipo de pessoa, eles funcionam, Thiago, como um córtex pré-frontal. Como dá limite para essa criança. Sensacional. Tem sentido mesmo. Tá? Então, aí depende muito. Como é que essa criança foi criada? Com muita repressão, com desafeto, com muito amor, com pouco amor? Porque o que acontece? Na vida adulta, esses pais vai ser simbolicamente, esse córtex pré-frontal vai fazer esse papel. Sim, perfeito. Aí vai ser aquela criança que ela é limitada, que ela não quer acreditar, ela se acha muito fraca para alguma coisa. Mexe muito com a autoestima da criança e a questão do desenvolvimento dela, ela repreende tanto que ela começa a se apequenar, até nos próprios talentos. Sim. Existem crianças, adolescentes com os talentos sensacionais, mas às vezes até um amigo, na fase da adolescência, desiste, não vai dar certo não. E se aquela pessoa for muito influenciável, ela começa a acreditar que aquilo é verdade. Tudo bem, eu não posso, eu não consigo. Às vezes é uma potência. Eu vejo crianças e adolescentes com uma potência. A gente fala sobre 8 a 10 inteligências, como a gente conversou ontem. Inteligência espacial, sinestésico, musical, entre outras. Então, o pai e a mãe, ela precisa identificar isso. Inclusive, existem escolas com professores especializados que já conseguem identificar, tanto que chama o pai e fala, seu filho tem esse talento, investe nele, né? Sobre as questões do cérebro da criança. O cérebro da criança é plástico. A neurociência fala plasticidade cerebral. Então, a partir de novos estímulos, novos aprendizados, o ambiente que a criança está, vão criando conexões neurais. Conexões neurais vão criando novos comportamentos bons ou ruins. Então, os pais, eles fazem esse papel do córtex pré-frontal que fica aqui, sim, na testa. Aí, retomando esse pensamento. Só que esse adulto hoje, ele não tem, mas ele não precisa passar por esse córtex pré-frontal fora dele, porque ele já é adulto, né? E esse córtex pré-frontal vai estar formado ali por 24 a 26 anos. É por isso que você que é adolescente oscila tanto. Isso é normal, não é normal não, tá? Então, quando ele entender que ele não precisa ter uma fidelidade com aquilo que ele experimentou na infância, né? Daquelas repressões que pode ou que não pode, quando ele entender que ele ainda está preso nisso, Thiago, ele tem essa necessidade, é como se fosse assim, não vou fazer isso não, porque minha mãe não vai deixar, meu pai não vai deixar. Você tem que se libertar disso. Você tem que usar o seu córtex pré-frontal. Você tem que saber que essa época já acabou. Você pode decidir por você. Você pode. E aí esse córtex pré-frontal, ele é a tomada de decisões, ele é o que critica, né? Ele que fica ali, cara, não faz isso não. É essa moral. Esse córtex pré-frontal hoje, na fase adulta, ele é a moral. Ele é aquela mãe assim, não bota o dedo aí não, que dá choque. Ele hoje é aqui, não faz isso não, se você fizer... Então, você tem que saber em que momento a tua infância te paralisa nesse requisito, e tu tem que saber também que você pode ir muito mais do que isso. Você pode sim, como você disse, o cérebro, ele tem a condição de neuroplasticidade. Só que dá trabalho, lembra? Dá trabalho, não faz isso não. Vou correr para quê? Vou caminhar para quê? Fica aqui, fica quieto. Vou economizar energia. Então, se você pegar isso, saber que muita coisa que você faz tem uma relação direta com a sua infância. Por exemplo, vou dar aqui mais um exemplo. Você que é homem, você não para em emprego. Já reparou? Dá 3 meses você pede conta do trabalho? Você que é homem, você está no relacionamento. Dá 3 meses e você encontra um problema onde não tem. Já quer sair. Para largar aquela quer pessoa. Desistir já quer desistir. Ainda mais, você que é homem, você vai para a igreja, se converte e tem dificuldade de atentar no que o teu líder diz. Por que isso? Porque você teve uma ausência paterna e geralmente quem tem ausência paterna, o homem, ele vai ter dificuldade, Thiago, com regras, com costume, com comandos. Por isso que você hoje não para em trabalho, não para em relacionamento. A figura do pai na mente do masculino é leis, proibições, ordens, limites. Inclusive, vale lembrar, né? É pai,
pastor, autoridade, padre, Patrão. policial, é tudo Patrão. com P. Tudo com P. É interessante isso que eu trouxe aí sobre a questão do homem que não para emprego, começa o relacionamento, já é uma fuga. A priori ele quer uma fuga. Sim. É porque ele não dá conta daquilo. Ele não dá conta daquilo. Por que ele não para emprego? Ele tem um chefe que pega muito no pé dele. Só que ele não teve um pai que pegasse no pé dele na infância. Entendi. Então aquilo, a gente chama isso, sabe o quê? De erro de previsão. E ele fica também sem referência masculina. Sem referência. Então se ele tivesse um pai na infância que desse amor, mas também desse limite pra ele, Sim. amor com limite, aqui ele vai encontrar o quê? Pô, bem legal, ele vai saber lidar com aquilo ali. É como se fosse assim, ele não consegue lidar com frustração na fase adulta. Porque ele não foi frustrado na infância. Inclusive, muitos pais, quando a pessoa procura terapia, tem que entender que a partir dali que a pessoa vai escrever uma nova história. Porque o passado não é permanência, o passado é referência. Até porque também os pais fizeram o que eles puderam, de acordo com as criações deles. Muitos pais no passado viviam na roça, capinando debaixo do sol. Imagine quanto cortisol tinha na corrente sanguínea. Às vezes também, às vezes não, óbvio, eles não tiveram amor do pai, não tiveram atenção, não tiveram cuidado, afeto. Então o ego dele tentou proteger ele. Ninguém me protege, então eu vou te proteger. Então, os filhos, tanto que os pais amam, a linguagem do amor, às vezes, de muitos pais, colocando comida na mesa, ensinando do jeito deles, porque eles têm um amor do jeito deles amarem. E os pais do passado, eles passaram por muitos desafios. Às vezes, os pais do passado, às vezes, só tinham uma refeição, 2 refeições no dia. Às vezes, segurava ali o dinheiro contado para dar o melhor para aquele filho. Que amar aquele filho é não faltar mantimento em casa. Exatamente. Né? E aí você falou uma palavra legal e interessante, Thiago, que o cuidado. E vou só fazer um gancho nela. O que acontece? Nós temos, Thiago, 7 necessidades afetivas. 7 necessidades. É necessidade. Não tem como isso deixar de acontecer. Quando não acontece, dá problema. E uma das 7 necessidades é cuidar e ser cuidado. E aí, esse menino, que ele não aprendeu a ser cuidado na infância, ele não vai conseguir ser cuidado na fase adulta. É por isso que ele não para no relacionamento. Porque às vezes aquela menina quer cuidar dele e ele não consegue se colocar nesse lugar de ser cuidado, porque para ele está mostrando vulnerabilidade. E aí, ele auto se sabota, ele vai encontrar um viés de confirmação naquilo ali para sair daquilo, porque o descuidado para ele, aliás, o cuidado para ele é uma afronta. Só que nós, humanos, temos 7 necessidades afetivas, que é a busca por algo, é o medo, é a raiva, é o cuidar e ser cuidado, é a brincadeira e é a tristeza. E a brincadeira é o mundo da criança então, ali, quando né? isso não acontece, Thiago, essa criança, a gente chama aqui de alostase, é uma desregulação. Às vezes, ela tem uma compulsividade por alguma coisa, porque foi daquele jeito que ela aprendeu a regular a emoção dela. Por exemplo, eu não fui cuidada pelo meu pai. Aí como é que ela aprendeu isso? De forma errada. Na compulsão por alimento. E sobretudo chocolate. Depois o chocolate, do almoço, chocolate ele regula muito essa coisa do opioide, do cuidado, né? Então, quando você está ali desregulado nisso, agora, como é que você sabe disso? Em terapia. Lá eu vou saber como é que está o seu nível de busca. O que é busca? Busca é aquilo que Freud vai dizer, pulsão de vida. Quero fazer um curso, quero me cuidar, gosto de me maquiar, gosto de cortar meu cabelo, gosto de jogar um futebol. É pulsar pela vida, que Freud fala de pulsão de vida. Pulsão de vida. Então, quando essa busca tua está muito baixa, você se reprime, o seu medo aumenta. A gente tem um gráfico que a gente fala, né? Quando a sua busca tá pouca, o medo aumenta. Quando a busca tá pouca, o cuidado, ele entra. Né? Quando essa busca tá pouca, aí você fica mais raivoso, já é o contrário, a raiva sai.
você não tem paciência com nada. Se o sinal fecha, você fica chateado. Se o pneu fura, você fica raivoso. Se em casa uma colher cai lá, né? Você vai pegar açúcar lá pra adoçar alguma coisa, a colher cai no chão. Você já fica chateado, extremamente irritado. E coisas simples que dá pra resolver. A gente regula tudo isso, porque são necessidades básicas, que tá no tronco cerebral, é inconsciente, você não sabe que elas existem, mas elas existem. Né? E aí você fica desregulado aqui na fase adulta. E a terapia é uma investigação do inconsciente. Existem abordagens, salvo engano, na psicologia, que é o TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental. Trabalha muito com cognição, comportamento... O que é TCC? Vou dar só um exemplo, pra gente não sim. se estender fica muito, à vontade, né? fica à vontade. Porque não é a área que eu domino, né? Uhum. Mas vou dar só um exemplo. Por exemplo, você tem medo de elevador. Uma fobia que fala? Você tem fobia de elevador ali, Sim. você tem uma fobia por barata, por rato, alguma coisa. Algum tipo de fobia. E aí a TCC, ela vai te dessensibilizar daquilo. Eles falam que tem que jogar até no evento. Ele vai ali, vai progredindo. Então, ele vai te sensibilizar sobre aquilo ali, de modo que você... Né? Barata. De modo que você vai pegar uma barata até na mão depois daquele processo. Agora, a psicanálise, ela aprofunda por quê? Porque a gente vai ali descascar essa cebola para saber onde, quando você adquiriu esse medo de barata. A causa. Esse medo a causa. Então tem um sintoma e a causa. A fobia é o sintoma. Sintoma. Qual o sintoma? Por que eu tenho medo de barata? Por que eu tenho medo de pânico de elevador? É o sintoma. É um sintoma. Aí a gente, em análise, vai, peraí, o que causa esse medo de elevador? E aí vamos na causa, não no sintoma, porque o sintoma ele pode voltar, né? Não sei se tem sentido. É como se a pessoa tivesse com febre, aí vai lá, toma um remédio. Aí tô com febre de novo, toma um remédio. Calma aí, eu não tenho que te dar um sintoma, eu tenho que tratar a causa. O que tá fazendo você ficar com febre? Então, aí o médico... Onde tá essa infecção, né? Porque a fonte. Febre dá pra usar como fonte. Então, a febre é alguma coisa infeccionada. Sim. Aí, aí o cuidador dá-lhe o remédio pra febre. É um alerta do corpo também. Remédio pra febre, Aí, quando o corpo tem alguma infecção, você fica febril. E aí você tem que investigar por que daquela febre. Tô com uma infecção urinária. Tô com uma infecção na garganta. E aí você vai na causa, não no sintoma. Sensacional. A gente vê que quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe, né? A gente vive numa era de bastante disseminação de conhecimento. Claro que todos têm que ter cautela no conhecimento que você adquire na internet, porque existem pessoas que às vezes não têm responsabilidade afetiva. Cada caso é um caso. Eu até falo com alguns amigos. Às vezes as pessoas assistem vídeos, leem textos e quer trazer para o seu dia a dia. Isso é um perigo, pode ser um veneno para você. Por isso você tem que procurar alguém competente, alguém que já está num tempo... Pessoas empáticas também que trabalham nessa área, porque tem que ter empatia. Um dos materiais também que são de forma abstrato é a empatia. A pessoa te entender, inclusive às vezes até viver o que você está vivendo. Aqui às vezes a pessoa está passando um capítulo ruim da vida dela, ela acha que é o fim do mundo. Por isso que eu falo, ressalto, não se isola. Claro, procure alguém competente, alguém que você confie, alguma autoridade, porque lidar com nossas questões emocionais, isso é muito sério. Isso aí meio que vai... Não é definir sua vida, mas vai ser... Você tem que saber lidar com as suas emoções em alguns capítulos desafiadores. Pessoal, eu já estava esquecendo, eu tenho que mandar um abraço e mencionar aqui os nossos patrocinadores que estão fazendo esse podcast acontecer. Vamos falar primeiro sobre o patrocinador, um grande amigo meu, Luciano Braz. Casa Braz é uma empresa de material de limpezas doméstica, piscinas e utensílios em geral, você da cidade de Queimados. Só você pesquisar Casa Braz, também está o contato. Eu esqueci de colocar o contato, está aí na tela, produção? Está na tela o contato, só chamar no WhatsApp aí, quem quiser, tudo para o celular, todo tipo de material de limpeza, até produtos para casa. Vamos para o nosso próximo patrocinador, JK Segurança Eletrônica. Se você quiser portão automático, facial, produtos da Intelbras, faz até um comercial aqui para a Intelbras, trabalha com todo tipo de segurança eletrônica, o pessoal que quer colocar um portão automático, mexer com fiação, quem quiser tirar dúvida, você só acessar aqui o WhatsApp aqui. E também o último, Forte Cimento, é a empresa também localizada na cidade de Queimados. Eu vou deixar todos os contatos, eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá bom? E lá eu vou especificar os contatos se você quiser fazer contato. Voltando para a nossa pauta, Júlio César,
Agora eu vou deixar um espaço para você mandar um abraço para quem você quiser mandar um abraço. Algum conselho que você quer dizer para esse público que você atende sobre terapia? Inclusive, você tem também pacientes em todo o Brasil? Sim. E fora do país também. Tem também. Então, deixa uma mensagem aí para alguém que está em casa. O que você aconselharia a pessoa que tem meio que um preconceito sobre isso, né? Sim. Fazer terapia, Thiago, é muito doloroso você começar uma terapia, mas é necessário. Tá? O que eu aconselho você? Procure um terapeuta que você tenha uma afinidade com ele, você, né, ouviu um vídeo dele, ou alguém te indicou esse terapeuta, e você tem a curiosidade de se investigar. Como é que eu comecei a me investigar, Thiago? Eu acho que vale a pena a gente falar isso aqui rapidinho. Pode ficar à vontade, o tempo é todo seu. Eu tava numa roda de amigos, eu tinha 28 anos. E aí um cara falou assim, sempre que um amigo ia falar, eu falava assim, pô, peraí rapidinho, vou falar só isso aqui. E aí era sempre assim, eu falava, quando alguém ia falar, eu interrompia. E aí esse amigo falou assim, eu vou até mandar um abraço para ele, Maicon, professor Maicon, formado em Educação Física. Obrigado, Maicon, por esse feedback que na hora foi muito chato para mim, deu vontade de te dar um soco, mas que me libertou. Ele falou, pô, cara, é chato pra caramba, cara. Só tu quer falar, pô. Não vai falar agora não. Aí... É um impulso inconsciente, né? O cara vai lá, faz e depois fala, pô, por que eu sou desse jeito? Você tem que se perguntar por que eu sou desse jeito. Aí a gente volta aqui, né? É porque eu experimentei cuidado como descuidado. Então ali eu me achava cuidado. Quando eu falava demais... Você queria atenção, né? Eu queria atenção. Ali eu me achava... Sabe? Ali eu era cuidado falando. Então, e aí ele parou, fui embora pra casa chateado, sabe, Thiago? Falei, pô, por que eu sou assim? Aí tem uma amiga minha, falou assim, Júlio, por que você não procura terapia? Eu disse isso pra ela, aí fui atrás de terapia em 2013, e aí se você não tem essa informação, eu vou te dar, os cursos de psicologia, Thiago, eles têm um trabalho fenomenal, que é terapia de graça, para aqueles alunos que estão ali no 9º período, 10º período. Quase pronto já, de forma. Pronto. Quase pronto, praticamente pronto. Só vai rolar grau, funciona? Né? Como é que funciona? Esse terapeuta, ele te atende, só que é supervisionado pelo professor. Sim. Então é muito interessante. Então ali eu comecei a ter contato com terapia. E eles levam os casos para os professores. Isso, exatamente. Também para complementar a abordagem. Exatamente, a visão. Aquela demanda daquele paciente. E ali eu fiquei, acho que foi, não é muito tempo, porque é uma coisa que não pode ficar ali muito tempo com uma pessoa só, porque o objetivo é atender várias pessoas, né? E aí eu fiquei ali 3 meses, Thiago. Toda semana ali. Então, assim, não é desculpa para você não ir para terapia a parte financeira, porque faculdades particulares tem essa possibilidade de você fazer terapia de graça. Vai lá no polo de psicologia lá da faculdade, procura se informar que você vai ter acesso a isso. Foi onde eu tive. E aí eu descobri, Thiago, o porquê que eu era aquele cara que sempre queria falar, entendeu? Então, voltando, busque terapia, busque ajuda, né? Na minha clínica eu trabalho com isso, né? Eu sou também formado em neuropsicanálise, aliás, né? O que é isso? A gente fala muito de homeostase, alostase, que o corpo desregula. Se essas necessidades que eu falei das 7 tiver fora de lugar algumas, você vai ter um comportamento diferente aqui em sociedade. Então é isso, cara. Procura um profissional, vá atrás, vê o que se repete na sua vida. Isso é fácil de identificar. Isso aqui é uma dica de ouro que eu tô te dando. Vê o que se repete. Para agora, faz uma introspecção. Peraí. O que se repete? O que é mais fácil na minha vida? O que é mais repetitivo? Identificando isso, você vai começar a se perceber, peraí, tem alguma coisa aqui que está fora da homeostase. E a pessoa fala assim, minha vida sempre dá errado. Sempre dá errado. Eu começo algo e não termino. Eu sempre deixo para segunda-feira. Inclusive, eu vou fazer um gancho lá atrás que falou que o cérebro é preguiçoso. Por exemplo, quer ver? Eu vou dar um exemplo prático aqui. Vamos começar uma dieta. Vamos começar uma dieta agora, 1h ou vamos deixar para segunda-feira, meio-dia? Automaticamente a pessoa fala, não, segunda, meio-dia. A pessoa sempre, ela posterga aquilo que poderia ser iniciado, né?
Então, Júlio, muito obrigado pela sua participação, gostaria de agradecer, tá? Eu sei que você está com sua agenda cheia, muitas pessoas te procuram, eu fico feliz porque você separou esse tempo aí, e muito obrigado pela sua presença aqui. Para encerrar, pessoal, muito obrigado você que acompanhou o nosso primeiro episódio. Vamos tentar fazer uma vez na semana, trazer convidados bacanas, preparados, para tirar todas as suas dúvidas. Inclusive, essa frase aqui tem tudo a ver com o que foi falado aqui. Ou você muda ou tudo se repete. Claro, a mudança de mentalidade é através de livros, através de palestras, ser humilde, deixar a resistência de lado, deixar o ego de lado, procurar profissionais competentes. Júlio, você já deixou o seu contato, caso alguém queira suas redes sociais? Sim, vou deixar. Quero também agradecer, Thiago, meu professor. Posso? Fica à vontade, o espaço é teu. A neuropsicanálise, né? Começou aí com Mark Solms, um cara que ele traduziu as obras de Freud do alemão para o inglês. Então é um cara que aprofundou muito. E sem IA, né? E sem IA. Traduziu sem IA. Vale lembrar. É um neuropsicólogo que trabalha, né, no hospital com aqueles pacientes que passou por cirurgia, né? Que teve traumatismo craniano, trabalho fenomenal, perdeu alguma parte do cérebro. Então ele acompanha esses pacientes depois da cirurgia. O que faltou ali nas emoções dele, o que não faltou, o que permaneceu. Então ele meio que ele realizou um sonho de Freud. Ele pegou tudo aquilo que Freud na época não tinha como ciência, como tecnologia, e hoje colocou aqui, ó, à luz da tecnologia, ó, e tudo que ele falou, de fato, faz sentido. E por que eu falei isso? Porque o meu professor Eduardo Schmitz é um cara que se alimenta desse cara, Mark Solms, e eu tenho o privilégio, a honra de estudar com ele. Um privilégio. E ele ser meu terapeuta também. Então, assim, professor, obrigado aí por tudo, né? E minhas redes sociais é jcbasto09. Se você quiser saber, né, sobre massoterapia, sobre horário, essas coisas, entre em contato. Vai ser um prazer conhecer a sua história e poder te ajudar. Né? Show de bola, Júlio. Muito obrigado. Senhores, até a próxima. Muito obrigado. Ou você muda, ou tudo se repete.